Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 10, verso de número 29. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 10, verso de número 29. Por favor, abra sua Bíblia. Como nós estamos? Tudo bem? Está melhorando? Vocês estão sentindo uma leveza no ar do Espírito Santo? Você percebe isso? Algo bom do Senhor sobre nós neste lugar. Sabe, quando eu saí do hotel hoje assim, eu respirei fundo, senti um peso tão grande. Mandei para alguns amigos mensagem dizendo: cara, ora por mim, porque nós choramos essa semana, nós sentimos essa semana. E eu mandei mensagem para alguns amigos, alguns grupos que eu tenho de pastores, intercessores. E sabe, é tão bom quando você sente que a presença de Deus, ela altera a atmosfera. Sabe, nós começamos de um jeito, parece não, é real, é tangível. E essa é a capacidade que Deus tem de alterar o ambiente, de fazer o nosso coração acalmar, como brisa suave. Você sente essa brisa de Deus neste lugar? 10 pessoas sentem a brisa comigo. Olha para quem está perto de você e diga: sinta. Sinto Deus te acalmar. Sinto o Senhor alterar a sua história. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo, 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 Santo Espírito és. És bem-vindo, Jesus. É o desejo do nosso coração, Pai, a necessidade da nossa alma, Pai. Volto à glória, Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glórias ao nome de Jesus, glórias ao nome de Jesus, glórias ao nome de Jesus. A presença dele é real. Aleluia. Deixa eu te dizer, deu tempo de abrir o texto bíblico? Sim, vamos ler. Diz a palavra: e ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas,
deitando-lhes azeite, vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, tudo que demais gastares, eu vou pagar quando voltar. Amém? Jesus, essa é a tua palavra, essa parábola é tua, Jesus, e nós te louvamos porque está disponível para nós. Senhor, fala conosco a partir da tua palavra, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, nos faz compreender a tua vontade, nos faz compreender a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Libera cura sobre nós, libera do teu Espírito Santo sobre nós. Tu és bem-vindo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? 2 recados. Primeiro, antes de eu compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, aliás, vai ser só um. No final, quando você sair aqui ao lado direito, vai estar os nossos materiais ali. A gente sempre traz junto com a gente as nossas camisetas e os nossos livros. Então, se você quiser nos abençoar e ser, claro, também abençoado, porque são coisas que têm consigo bênçãos eternas, vai ter ali fora as nossas camisetas e o nosso livro. Essa camiseta aqui, Jesus, masculina, vai estar lá fora. A feminina, essa daqui. Tem alguém que gostaria dessa camiseta aqui? Então, quando você sair aqui, ao sair dessa porta, vocês verão disponível lá. Vai estar lá. Para que haja alguma dúvida, alguém mesmo quer? Então, para que não tenha dúvida para você, ao sair ao lateral, né, haverá. Essa camiseta também é feminina, só tem feminina na branca. Há alguém, por gentileza, que tem aqui, alguém que tem R$100 para me emprestar? As irmãs que levantaram a mão, por gentileza, se puderem chegar até a frente, vai estar disponível lá no final. E essa daqui também, ó, que é a... Quem falou que linda? Você? Eu quero dar de presente para você. Deus abençoe, tá? Você sabe que a cultura de elogiar altera nosso dia? Quando a gente elogia alguém, a gente está valorizando, e tão somente, não só valorizando, mas também mudando a rotina no nosso dia. Quando nós valorizamos alguém, nós abrimos um caminho de generosidade sobre nós. Guarde isso no seu coração. Quando alguém te serve bem na panificadora, diga obrigado. Quando alguém servir um copo de água, agradeça. A simplicidade da rotina libera generosidade sobre a nossa história. Amém? Então, tem essa camiseta aqui. Queria agradecer por vocês gostarem. Isso... vocês são muito inteligentes. Vai estar ali fora também o nosso livro. Vocês são excepcionais. Então, quem já leu? Porque de um livro só se fala quem já leu. Você percebe a diferença? Porque não se lê um livro pela capa. Percebe que é pedagógico o que eu acabei de dizer? Diferente de uma camisa, o livro você só poderá dizer quando a última página chegar. É gostoso ensinar assim, né? Vocês nunca mais vão esquecer. Então, esse livro vai estar ali no final. Eu já li, porque escrevi. E deixa eu dizer para vocês, é lindo. É lindo, vai estar ali disponível no final. Se trata do amor mais louco da história. Logo se trata de um alvo desse amor, é você. Então,
você vai ser transformado por essa leitura. Você vai se sentir amado. E não tem nada melhor e mais libertador no mundo do que se sentir amado. Amém? Eu vou pregar sobre isso agora, vai fazer todo sentido para você. Tem alguém que gostaria desse livro? Deus abençoe, tá? Quase que eu fiz assim. Deus te abençoe, tá? É R$32,90, cara. Às vezes esquece. E a vista tem desconto, que coisa boa. Deus te abençoe, tá? Eu tenho que mudar a minha forma de falar do material. Preciso mudar urgente. Vamos para a palavra? Tem alguém que... Não. Escute. Há alguém que gostaria muito e que não tem condição de comprar hoje? Você tem uma branca, eu vou te dar essa preta aqui. Deus te abençoe, tá? Existe mais alguém que não tem condição, gostaria de comprar hoje? Então deixa eu te dizer, pergunte para quem está do seu lado: você me empresta? Vamos para a palavra? Vou ter que dar para alguém, né? Porque vai ficar. Tá aí, eu não. Você vê que tem outra mensagem a partir disso aqui, né? Ponto. Vamos para a palavra agora. Amém? Eu fico feliz de poder abençoar as pessoas dessa maneira. Fico feliz. Que seja a bênção para quem recebeu. Que seja uma semente plantada numa terra fértil. Em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra. Nós acabamos de ler um texto que é uma parábola de Jesus. Ou seja, é uma forma pelo qual Jesus escolheu manifestar verdades profundas. Jesus pegou conhecimentos específicos, complexos, e trouxe para nós de maneira simples. E isso é fantástico, porque o intento de Jesus não era nos impressionar, era nos ensinar. Isso é uma corrente muito nova. Antigamente, a gente pensava que uma mensagem boa era aquela que nos confundia pelo excesso de prolixidade, ou seja, de palavras difíceis, que a gente precisava ter um dicionário junto, onde quem pregava falava mais sobre aquilo que sabia do que verdadeiramente aquilo que Jesus ensinou. E agora, quando a gente olha para a palavra, a gente vê Jesus vindo em uma corrente totalmente diferente de quem estava dentro da sinagoga. Aos doutores da lei, aos escribas, ele vem em uma corrente totalmente oposta de ensino. Você percebe que Jesus é acessível à criança, ao velho. Quem chegava até Jesus era recepcionado por ele, porque havia algo em Jesus: empatia. Jesus não veio para salvar desconhecidos. Jesus veio para salvar quem ele se importa, com quem ele se importa, se entende? Não é uma missão aleatória, aonde o centro se torna ele. Não, o centro de Jesus era você. Essa percepção a religião tenta nos roubar, porque quando você prega para pessoas, igual eu ouvi esses dias, alguém comentou, muita gente faz meme chorando, meme pregando. Eu acho muito engraçado. Só que é interessante quando você vai ver os comentários. Por exemplo, fizeram um meme meu esses dias de uma mulher chorando e uma mulher cuspindo de rir, assim, sabe? Aí alguém comentou assim, o meme era: quando eu ouço o pastor David Leonardo, quando eu ouço o pastor Cláudio Duarte.
Eu achei muito engraçado, porque é verdade, o Cláudio é excepcional, o pastor Cláudio é fantástico. A forma que ele comunica o evangelho é engraçada, mas ao tempo que é engraçado nos ensina, sabe, é muito bom. E a forma que Deus me usa já é uma forma diferente, porque a forma não altera a palavra, certo? Quem assistiu o Titanic na fita cassete e assistiu no DVD, o Jack morre no final. Porque a forma de entregar não altera a história. Então é só a forma que é diferente. Mas aí alguém comentava embaixo assim, dizendo, ressaltando, por exemplo, atributos, né? Chora demais, sabe? E aí eu fiquei perplexo de ver a profundidade que as pessoas vão em falar mal, sabe? Em pesar. E alguém comentou assim, ele prega para homens. Quase que eu coloquei, esse acertou. Na mosca. Porque queria que eu pregasse para anjo? Queria que eu pregasse para Jesus, para quem é a palavra? Queria que eu pregasse para quem? Aí ele pode dizer, não, mas o evangelho que você prega está centrado no homem. E o evangelho que Jesus pregou estava centrado em quem? Foi para salvar quem o evangelho? Foi para salvar você. Tudo que Jesus fez foi por sua culpa. Ele é o centro da palavra, mas o centro do coração dele é eu e você. Tudo que Deus fez apontou para Jesus, e tudo que Jesus fez apontou para nós. Para quem eu vou pregar a boa nova do evangelho? É para você que eu prego. A realidade que eu apresento é a sua realidade, conflitada com aquilo que Jesus ensinou. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Jesus já fazia isso lá atrás. Jesus trazia a palavra para a realidade da pessoa. Jesus estava dizendo, o evangelho te leva para o céu, mas te ensina a viver na terra. O evangelho te aponta para o céu, como uma flecha tirada da aljava e apontada para o lugar certo. Mas o palco da tua história não é o destino, é o caminho. O palco da história de Cristo, obviamente, o final foi o grande finale, a cruz. Mas se você olhar o ministério de Jesus, enquanto caminhava, enquanto ia, enquanto estava no caminho, tudo acontecia. Curava no caminho, salvava no caminho, libertava no caminho. Ou seja, enquanto o grande finale não chega, o evangelho é para nos ensinar a viver esse caminho, esse curto caminho. Eu não posso apontar para o céu e fechar os olhos, porque se fecho os olhos apontando para o lugar que não vejo, tropeço na pedra que está ao alcance dos meus olhos. Essa é a questão do evangelho. Jesus estava temporizando algo que era atemporal, para que quem vivesse a eternidade antes, no tempo, pudesse ser transformado. Porque a pergunta do homem que leva Jesus a construir essa parábola é sobre eternidade. E Jesus não fala sobre eternidade, fala sobre algo temporal. A eternidade é o desejo, mas Jesus está dizendo, para ter eternidade, aprenda a viver no tempo que você está inserido. A excelência de Jesus ensinar, a excelência de Jesus apontar o caminho é excepcional. Não existe mestre como ele, professor como ele. A didática de Jesus que hoje os ciências contemporâneos, a ciência contemporânea, a ciência da pedagogia tenta nos dizer métodos, formas. Jesus já fazia tudo. Tudo aquilo que Paulo Freire fala sobre didática, Jesus já estava nele. Tudo aquilo que Freud fala sobre a humanidade, sobre o homem, Jesus já havia falado nas parábolas, já havia feito, já estava nele. Tudo. Se você olhar a ciência moderna, se você olhar a ciência do século XX, do século XIX, tudo que o homem tentou dizer que era inovação, para Jesus já era realidade. Logo, se era realidade para Jesus, já fomos alcançados por aquilo que o homem pensa que é o futuro. Jesus já fazia lá atrás por nós. O caminho foi preparado com excelência. Então quando o homem pergunta para Jesus, Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala de lei. E ele diz, olha, eu faço isso. Jesus fala de amor ao próximo. E a desculpa do homem é, quem é o meu próximo? E aqui surge um princípio que hoje nós chamamos de empatia, que é sentir a dor do outro, que é se importar com o outro. Por mais que o sentido da palavra empatia, ela é pervertida pela nossa falta de bom senso. Porque empatia é sentir a dor do outro, mas ninguém leva a dor do outro para casa.
Eu sentir a tristeza do outro é uma coisa, agora eu não levo a dor do outro para casa. Quem perde alguém não faz eu perder quem eu tenho. Logo, a minha fala precisa ser temporal, respeitosa, empática, de sentir, mas saber que a dor não sai comigo, que eu não levo comigo a dor. Por que isso é importante? Porque me faz ter sabedoria no tempo que eu estou vivendo agora. A quantidade de falta de bom senso em tempos da nossa vida é incrível. A nossa falta de empatia, por mais que o discurso é belo, é incrível. Quer ver uma falta de empatia? É quando você pega a mão de alguém e não olha no olho dela. Isso aconteceu comigo agora há pouco. Aqui. Ambiente controlado. A gente chama de ambiente controlado quando se espera que a verdade seja difundida entre todos. Eu vou te dizer sintomas de não olhar nos olhos. Primeiro, quando a pessoa pensa que não é tão importante quanto a mão de quem está apertando. Segundo, quando eu estou dizendo que sou mais importante que a pessoa, portanto não olho nos olhos. Terceiro, porque não sei o que é verdadeiramente se importar com alguém. Por que isso é relevante na nossa vida? Porque estes cenários de caos se apresentam todos os dias. E o maior clamor da sociedade hoje é que Deus levante uma geração que se importe com quem está, que se importe com o caído, que se importe com o que está disposto, que se importe com aquele que está machucado, que se importe com quem está sarado, porque o próximo não é só quem está à beira do caminho, o próximo é quem está próximo. Então, quando eu tenho essa linguagem de Cristo estabelecida na minha realidade, a minha forma de viver e interagir, ela é empática. Eu me importo. Eu tenho aprendido isso nesses dias, e essa parábola é a prova de empatia sem a necessidade de haver um caído. Eu vou te dizer algumas coisas interessantes dessa parábola, que está na análise do texto. Não é espiritual, é analítico. Já parou para pensar que o samaritano tem consigo azeite e atadura? E que não tem ninguém caído no caminho, e ele já saiu de casa com azeite e atadura consigo? Sabe o que é isso? É alguém que sabe que pode precisar de atadura e azeite no caminho. Eu não acordo sem empatia, não, eu acordo, esse sentimento precisa fazer parte da minha vida, precisa fazer parte da minha caminhada, de olhar para as pessoas e se importar, porque quando eu faço isso que Jesus ensinou, eu estou me tornando a ponte que conecta o temporal ao eterno, que conecta as pessoas a Jesus. O que a gente não entende é que a maior forma de ganhar alguém para Jesus, de evangelizar, é se importar com a realidade. Eu ouço e canso de ouvir alguém dizer: estou arrastando para a igreja, estou puxando para a igreja. Quem é puxado, arrastado, faz contra o seu interesse. Nós temos que ser um evangelho tão sedutor e tão poderoso, que a pessoa olha e diga: o que tem que é tão bom? O que tem que é tão gostoso? O que tem que dá tanta paz de conversar? O que tem que me seduz dessa forma de tentar largar tudo o que é mundano para servir aquilo que é eterno? O que é tão poderoso que muda a vida do homem? O que é tão maravilhoso? Isso é a capacidade genuína do evangelho, explanada a partir de conduta de pessoas. João capítulo 3 verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Sabe o que é isso? É um amor seguido de obras. Assim como a palavra diz que fé sem obras é morta, a paráfrase é necessária: amor sem obras é morta. Por isso que 1 João capítulo 3 verso 18 vai dizer: filhos, não ameis só de palavras, mas com gestos e atitudes. Isso precisa estar dentro de nós.
Isso precisa fazer parte da nossa realidade. Eu que hoje tenho um filho, aonde vou é engraçado, meu filho ganha presente. Antigamente eu ia, o pessoal dava presente, dava roupa, dava uns trem muito, era muito maravilhoso. E aí meu filho nasceu. Primeira igreja que eu fui com meu filho ganhou 10 caixas, eu não ganhei nada. Eu fiquei assim, peraí, cara, você chegou agora na vida. Mas eu descobri uma coisa: quando alguém faz pelo meu filho, faz muito mais por mim. Quer agradar o meu coração? Diga que o meu filho é lindo, diga que ele é inteligente. E meu coração faz assim, quer agradar o coração de Deus? Ame os filhos de Deus, ame os próximos do eterno. Sabe, quando eu faço por alguém, parece que eu vejo que o coração de Deus desfibrila ao meu respeito, porque eu estou agradando justamente aquilo que Ele mais ama, que Ele entregou vida, sangue na cruz do Calvário. Quando eu me importo com alguém, eu estou dizendo para o Senhor: eu me importo com quem o Senhor se importa. Eu sinto a dor de quem o Senhor sente dor. Eu vou aonde o Senhor deseja que eu vá, e o Senhor iria. Essa empatia, esse desejo precisa ser real. E a gente precisa esforçar-se para isso, porque senão a gente esfria na rotina do dia a dia. Já parou para pensar que a gente diz para todo mundo: oi, tudo bem, como vai? E ninguém para ouvir a resposta? Já parou para pensar? Oi, tudo bem, como vai? E ninguém ouve a resposta. Porque a gente não está nem aí para a resposta. A gente está se lixando para a resposta. Talvez você não sabe, mas você sentou exatamente no lado de alguém que teve uma perda essa semana. Talvez você não sabe, mas você sentou perto de alguém que essa semana ou hoje pensou em suicídio. Talvez você não sabe, mas você sentou perto de alguém que há dias não dorme. Talvez você não sabe, mas você sentou perto de alguém que está com um pai com câncer, ou talvez tenha um diagnóstico sobre si. E sabe por que você não sabe? Porque você não perguntou. A empatia é dar tempo a quem precisa de tempo. Olhar para quem precisa de olhar. E deixa eu te dizer, todo mundo precisa. Não há ninguém isento nessa vida. Há uma frase que diz: não tem como pisar os pés nessa terra suja sem sujar a planta dos pés. Todo mundo precisa. Eu preciso de abraço. Eu preciso que alguém olhe nos meus olhos. Eu preciso que alguém me... Sabe, às vezes uma palavra muda o meu dia. Porque ser pregador não me tornou um meta-humano. Pelo contrário, me tornou servo de todos. E isso a gente não entende. Quem é pastor sabe o que eu estou dizendo. A senhora sabe. Nós cuidamos de tantos e ninguém cuida de nós. Porque parece que passamos da categoria humano para uma outra categoria que não existe. Isso se atém a você, isso se atém a mim. É real. Sabe, Deus tem me ensinado esses dias que a palavra, isso que acontece nessa parábola, quando se torna realidade da nossa vida, como eu acabei de dizer para você, que a generosidade altera a rotina, é extraordinário. Eu acho incrível porque Cristo está respondendo, e alguém vai dizer de maneira técnica, que me parece que Jesus está fugindo pela tangente da resposta. Já parou para pensar que o homem diz: quem é meu próximo? Jesus podia dizer: o próximo teu é quem é o próximo. Mas ao invés disso, Jesus conta uma história. Jesus está querendo ser tão compreendido que seja impossível de dizer o que ele acabou de falar. Contrário, Jesus é enfático, Jesus é histórico, contextualizado entre samaritano, entre o judeu. Jesus é contextualizado entre a religião e o publicano, o pecador. Veja, a Bíblia vai dizer que o sacerdote passou de largo, sim ou não? Mas a Bíblia também vai dizer que antes de ele passar de largo, ele viu. Não é um inocente, é um conivente. É comissão, é quando você tem o dever de fazer e não faz. Você sabia que existe homicídio por omissão? Sabia disso? Que o salva-vida que está sentado naquela cadeirinha, se ele não salvar você, ele responde por homicídio? Quem sabia disso? O salva-vida tem o dever de salvar. É dever dele, obrigação dele.
Se ele estiver sentado numa cadeira e você se afogar na frente, ai dele se ele não pular na piscina. Vai ser acusado por homicídio por omissão. Isso impera em que na sua vida? Deixa eu te dizer. O Evangelho mudou você. O Evangelho te transformou em um salva-vida. O Evangelho te deu uma mensagem de restauração, transformação, cura. Nós temos dever de mudar a história da nossa geração. Nós temos dever, obrigação de ser uma voz profética sobre esse tempo. Nós carregamos com a gente azeite e atadura. Só usa se quiser. Só usa se importar. Só usa se dedicar tempo. Só usa se tiver vontade de usar. O problema é que, para muitos, o palco da história é o destino. É o caminho. É aqui, no caminho. Deixa eu te dizer, o que eu faço aqui é muito bonito, mas tem coisas que eu faço e ninguém sabe, e que agradam muito mais a Deus, porque a ausência de visibilidade revela o desejo autêntico do meu coração, assim como revela o teu. A falta de um microfone, de um som amplificado revela o poder da minha voz, revela o impacto da minha voz. Sabe, Jesus é exatamente isso que eu estou dizendo. O modelo de empatia de Jesus é extraordinário. Jesus se importa com Jairo, que é príncipe da sinagoga, mas Jesus também se importa com uma mulher que tem um fluxo de sangue e toca nele por trás. O mesmo Jesus que está indo fazer uma visita na casa do rico para resolver a vida da pobre. O mesmo Jesus que senta com os publicanos, pecadores, é o mesmo que vai na casa do Zaqueu. É o mesmo que para falar com uma mulher com um problema sério, gravíssimo de caráter no poço. Sabe o que é isso? Jesus estava se lixando porque os outros pensavam dele. O que ele queria era impactar a vida de pessoas. Oh meu Deus, senta com os pecadores. E o evangelho é feito para quem? Para os santos? Ele veio para os sadios ou para os doentes? Essa concepção precisa ser reverberada no nosso coração. Nós precisamos ser essa voz nesse tempo. E sabe, eu estou agora desassociado da tragédia que nós vivemos. E obviamente que vocês, por estarem aqui, viveram muito mais. Mas veja, a vida segue, você tem um antes, um depois, mas você vai ter amanhã. E o amanhã precisa revelar esse tempo que Deus deseja de nós. Eu acho maravilhoso que o samaritano, que não tem dever de ajudar, parou para ajudar. O sacerdote viu e passou de largo. O levita viu e passou de largo. O sacerdote viu e passou. O levita viu e passou. O samaritano viu e parou. E por isso que a parábola diz que ele é o bom samaritano. Ele não é levita, mas é bom. Ele não é sacerdote, mas é bom. E eu não sei qual é o melhor título, se é o que o homem delibera sobre, ou aquilo que o céu grita ao meu respeito. Você não é pastor? Seja bom. Você não é o levita? Seja bom. Você não tem o dever de agir? Pule na água. Ajude. Óbvio que aqui nós temos que dar uma vírgula, porque é perigoso. Alguém que está sem salvação tentando salvar, alguém que precisa de ajuda tentando salvar. Logo, se conheça, entenda os seus limites. Por isso que na ausência de palavras, não diga nada. A Bíblia diz que até o tolo, quando está em silêncio, se passa por sábio. A Bíblia diz que como maçãs de ouro em salvas de pratas são as palavras ditas ao seu tempo. Essa compreensão, ela precisa ser sua, o tempo que você está. Agora há pouco eu dizia, se você precisa de ajuda, peça socorro, reconheça que está precisando, resolva suas crises. E agora eu estou dizendo para você, ei, se você pode ajudar, ajude. Ande com azeite, ande com ataduras. O que muda a nossa geração não são os sermões mais lindos, são as atitudes pontuais na hora exata.
Deixa eu te dizer, eu percebo Jesus na palavra fazendo sem pregar absolutamente nada. Já parou para pensar que nós cantamos: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. O que Jesus pregou na cruz? Qual foi o sermão? Qual foi? Me diga o texto, me dá a base. Não, Jesus pregou durante 2 horas. A única fala de Jesus na cruz é: está consumado. A palavra diz que o bom samaritano parou. Há alguma coisa acontecendo aqui? Sim ou não? Há alguma pregação? Há uma exegese extraordinária? Há uma hermenêutica poderosa? Há alguma dialética profunda? Há alguma coisa? Há alguma coisa? Sim ou não? Não. É só alguém que parou. E às vezes a única coisa que as pessoas precisam é que a gente pare. Lembra do leproso, do coxo, sentado à porta formosa? Sabe qual foi o primeiro milagre que aconteceu? Pedro e João pararam. Pedro e João pararam, fitaram os olhos, deram importância. Olha para nós. Esse é o primeiro milagre que o mundo precisa. Antes de andar, ele só precisa saber que alguém se importa. Freud dizia, isso é... eu li num livro essa semana e comecei a chorar dentro do avião. Freud dizia que o homem se move com muito mais facilidade quando se sente importante. Na verdade não é um livro de Freud, é um livro de Darwin Carnegie chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E ele fala que o homem, se você quer conquistar alguém, igual eu estava falando com o Tadeu aqui, você pode pensar que não, mas eu conquistei o coração do Tadeu. Tadeu está na minha mão. Se eu pedisse para o Tadeu: Tadeu, busca água, Tadeu ia buscar água. Se eu falar para o Tadeu, vai ver o meu material como tal, Tadeu ia. Porque antes de pedir, eu o sentir valorizado. A gente não pensa isso. Já parou para pensar que se a gente fosse mais intencional, a gente seria muito mais feliz na nossa vida? Se a gente, se importasse mais, desse mais valor às coisas. Você pode pensar que não, mas eu peguei o Tadeu da zona de conforto dele e trouxe ele para dentro do meu coração. Acabou. Tadeu agora, meu amigo, faz parte de mim. Qualquer coisa que eu fazer agora impacta ele. Antes não impactaria. Agora não, agora ele está comigo. Sabe, pensou que a gente tenta influenciar pessoas que não estão com a gente? Porque a gente não dedica tempo, a gente não é empático. Sabe o que eu estou descobrindo, bispo? Que perguntar o nome das pessoas altera o ambiente. Porque a gente chega nos lugares e fala: ô cara, tudo bem, eu faço questão de dizer meu nome. Aí você vai dizer: pastor, mas você é o convidado, todo mundo sabe quem é você. Eu sei, mas eu faço questão de dizer o meu nome. Seria soberba da minha parte pensar que não preciso me apresentar. Prazer, quem é você? Tem gente que é assim: prazer. Ele está dizendo: você tem obrigação de saber quem eu sou. Irmão, pode ser quem for. Muito prazer, David Leonardo. Aí a pessoa: muito prazer. Daí eu falo: qual é o seu nome? Sabe o que é isso? É um exercício simples de dizer: você é tão importante quanto. Você pode pensar que não, mas isso tem alterado as minhas viagens de aeroporto para o hotel. Tem alterado a percepção que as pessoas têm sobre quem vive nesse mundo que é o que a gente vive, de viajar o país e as nações pregando o evangelho. Quando eu faço isso, lá dentro uma mensagem diz: esse cara é diferente. Você vai dizer: é intencional, pastor? É intencional, porque a mensagem que eu prego tem que ser coerente com a minha realidade. A mensagem que eu prego tem que ser coerente com a minha caminhada. Esse é o palco, mas a minha caminhada acontece no aeroporto, no avião, no hotel, na minha casa, na minha vizinhança, quando eu vou na padaria, quando eu vou no mercado, aonde eu vou, meu ministério está acontecendo junto comigo. Parar. O homem parou. Só dá para saber o tamanho da ferida quando a gente para examinar. Eu só estou descobrindo as demandas da sociedade e podendo pregar mensagens tão atuais e tendo um resultado tão extraordinário pelo simples fato de parar e olhar o que está acontecendo. Se eu não paro, eu não identifico, logo sou desatualizado e desconectado com a realidade. Já pensou se eu chego para você hoje aqui e eu não estou conectado com a realidade de vocês e eu prego uma mensagem assim de júbilo, dizendo: você tem que estar feliz? Você ia dizer assim: amado, você não está sabendo o que aconteceu aqui não? Você não está conectado com a minha realidade. Se eu não me conecto com a tua realidade, eu não tenho direito de invadir você. Eu não tenho direito de acessar o teu coração. Quem não olha nos meus olhos não tem direito de me acessar. Quem não para me ver não tem direito.
E é isso que a humanidade não está mais acostumada. Ao longo do caminho, nós perdemos o que nos dava direito de abraçar alguém. A linguagem contemporânea, contemporânea, alterou. Você já viu como a gente abraça as pessoas hoje? Sabe como que a gente abraça as pessoas hoje? Irmão, por favor, vem cá. Olha aqui, de lado para a igreja ver. Sabe como a gente abraça as pessoas hoje? Assim, ó. Com as duas mãos. Antigamente a gente abraçava caloroso, né? Hoje não. Por quê? Porque eu não me sinto mais no direito de abraçar. Porque perdi alguma coisa no percurso que não me dá mais esse direito. Obrigado. A gente pega na mão assim. Eu estou dizendo, eu queria te abraçar, mas não tenho direito. Sabe quem abraça? Hoje quem abraça? Os velhinhos. Eu amo cidade do interior. Já foi em cidade do interior? Você já viu que delícia que é? Irmão, você pode ser pobre, você pode ser rico, você pode ser famoso, você pode ser um desconhecido. Se você passar por alguém, ele vai dizer, bom dia! Você, bom dia. Não está acostumado. Sabe o que eu percebo hoje? Que as pessoas não estão acostumadas a receber esse tipo de coisa. Como eu gosto de ser pedagógico naquilo que eu aprendo, eu tento exercitar o tempo inteiro. Parece ser chato. O Marco, que trabalha comigo, que é o meu assessor particular, que viaja comigo, todas as viagens, ele morre de rir, porque a gente tem muita experiência engraçada. Fala, bom dia, pessoal. Porque para ela aquilo não faz mais sentido. Alguém desejar um bom dia. Bom dia não é um cumprimento, é um desejo. Já parou para pensar? Bom dia não é oi. Bom dia é desejo. Um bom dia. Por isso que bom dia não se diz de cabeça baixa. Por isso que bom dia não se diz olhando para o lado. Bom dia não se diz sem vontade. Bom dia se diz olhando no olho e diz bom dia. Aí a pessoa diz bom dia. Parece engraçado, né? Parece simples. Mas é a palavra nos ensinando a ser atuantes aqui. Parar. Eu estou no aeroporto agora essa semana não é esse mês. Parece que tudo na minha vida aconteceu semana passada, mas é porque às vezes eu desconecto o tempo da realidade. Estou no aeroporto, uma sala do banco, e estou tomando um café. Aí chega uma equipe da Latam, de comissários, me reconhece, pastor David, tudo bem e tal. Aí tinha uma menina no café, assim, servindo café. Ela olhou para mim e disse, pastor David. Eu falei, tudo bem, pastor David. Eu sou tímido às vezes, eu não sei como que eu reajo, sabe? Porque a pessoa, ela fala comigo como se me conhecesse há anos. E às vezes ela conhece anos, que me vê pregando anos, mas eu vi ela agora, então, oi. É muito constrangedor às vezes assim, a pessoa, pastor David, como que você está? Como está sua esposa, seu filho? Até eu conectar a minha realidade ao que ele pensa ao meu respeito, demora um delay, é normal do ser humano. E aí, eu olhei para ela e disse, oi minha flor, tudo bem? Como vai? Sou eu. E na pergunta, como eu fiquei olhando para ela, ela me respondeu. E ela respondeu assim, tudo bem. E sabe, foi uma experiência poderosa, porque Deus estava me ensinando aquele dia. Porque normalmente na corrida, a gente já está querendo estar atrasado e tal. Mas naquele segundo, eu fixei o olhar nela para ouvir a resposta até o final. E ela me disse algo, e os olhos contaram outra história. Por isso que olhar nos olhos é importante. Porque a boca conta uma história, mas os olhos a verdade. E aí eu olhei para ela e eu falei assim, tá bem mesmo, minha flor? Aí, irmão, eu não preguei um sermão, não teve nada, versículo, nada. Eu só olhei para ela e disse, tá bem mesmo? E ela fez assim para mim, não. Aí, ó minha pregação, fiz assim para ela. Irmão, esse ato de dizer, vem para perto, que eu quero ouvir o que está acontecendo, foi uma pregação silenciosa. Não teve apelo, não teve grito, glória a Deus, aleluia, siriguidum, nada. Sabe, não tinha ninguém. Não. Quando eu fiz isso, ela derramou lágrima e veio chorando até onde eu estava. E eu disse para ela, minha linda, o que está acontecendo com você? Aliás, essa foi uma outra coisa que a minha esposa teve que entender. Que eu chamo a pessoa de minha flor, minha linda. Esses dias eu falei meu lindo pro cara no telefone, e o cara desligou. Eu falei, será que o cara...
porque é habitual meu, sabe? Assim, ô minha linda, tudo bem? Ô meu lindo, beleza, cara? E aí eu falei pro cara do banco, falei, beleza meu lindo, obrigado. O cara ficou comigo. Não, eu não falei meu lindo, eu falei meu príncipe, porque eu tava com meu filho. Na hora, eu chamo meu filho de príncipe, né? Eu falo, ô meu príncipe, aí o cara desligou, eu falei, tá bom meu príncipe, valeu. Aí o cara desligou, eu falei, não era isso que eu queria dizer. Irmão, eu fiz isso, ela chegou, chorou e contou a história dela. Não diz respeito a você a história dela. Obrigado, irmã. Doesn't matter. Porque não foi você que olhou no olho. Só tem direito quem olha no olho. Só tem direito de saber quem se importa. Só tem direito de saber quem está na cena. Essa quantidade de reportagem que está acontecendo aqui, a maioria é critério de informação, não é de importância. Quem se importa para, quem se importa envolve, entra na realidade, sente a dor junto, senta na mesma calçada. Você entende? Isso aqui é maravilhoso, porque a palavra vai dizer que o bom samaritano ata as feridas em loco. O homem foi espancado, agredido, despojado. Eu vou te dizer o que significa a palavra despojado. É tirado tudo. Sabe o que é isso? Não haverá pagamento. Não haverá gorjeta. Não haverá palco. Não haverá visibilidade. Não haverá recompensa. Você entende isso? Ele perdeu tudo. Não tem nada com. Quem tem é o bom samaritano. A gente não dá porque precisa receber. A gente dá porque tem para dar. Quem dá esperando receber, na verdade nunca deu. Sempre foi mendigo de suas próprias atitudes. Eu tenho pavor de gente que anuncia suas obras. Sabe, uma coisa é pedagógico, para ensinar alguém. Outra coisa é para adquirir glória daquilo que fez. Desconfie de quem faz palco de suas boas ações, porque nunca foram boas. Foram estratégicas. E bondade não é estratégia. Bondade é empatia. É importar-se verdadeiramente. Esse bom samaritano, a lição que Cristo está passando é que Cristo é o bom samaritano. Cristo não é o sacerdote, Ele é o sumo sacerdote. Cristo não é o levita, Ele é o alvo de toda adoração. No caso aqui, Ele é o desacreditado que acredita. Ele é o improvável que para. É exatamente isso. Veja, Ele para, ata as feridas porque tem consigo atadura, derrama azeite porque carrega consigo azeite. Ou seja, o bom samaritano sai de manhã de casa sabendo que se precisar, há com ele ferramenta de cura para a vida das pessoas. O bom samaritano acorda de manhã com um desejo de ser útil na caminhada que fará. E isso é maravilhoso, porque se não aconteceu, o bom samaritano chegou em casa com azeite e com atadura, mas se precisou usar, o bom samaritano chegou em casa com história, chegou em casa com experiência. Você já teve experiência de ajudar alguém? Você já viveu isso ou não? Sim ou não? Ajudar sim, de se envolver na história. Você já teve isso? Você já viu a sensação de colocar a cabecinha no travesseiro, sabendo que você fez algo por alguém de verdade? Você já viu? Diferente da esmola. Não, de verdade. Pegar e mudar a realidade de alguém, assim, um dia. Você acorda de manhã, você fala assim, hoje eu quero impactar alguém. Deus me dá a pessoa, me dá a estratégia, me dá a forma. Eu quero alcançar alguém, eu quero ser útil. Aí você sai de casa e os teus olhos saem olhando, caçando. Isso é desejo de fazer aquilo que nós verdadeiramente nascemos para fazer. Aí você consegue fazer, você ajuda alguém, aí você sai dali. Como que você sai? Não, você sai aqui, ó. Meu Deus, porque melhor é dar do que receber. As pessoas não entendem isso. Irmão, quem está na condição de pedindo ajuda,
O que você dá supre um momento muitas das vezes, mas quem estava pedindo era a pessoa, quem deu é você. A gente precisa voltar a ter essa sensação alimentada como se fosse um vício. Você sabe, um hábito. A palavra vício talvez seja muito forte, mas hábito, que na verdade é um pequeno vício. Você sabia, sabe por que você escova o dente todo dia? Sabe por quê ou não? Você tem um hábito. O poder do hábito, tem um livro que fala isso, o poder do hábito. Você quer fazer academia? Vou te dizer uma coisa, se irrite 3 meses. Se você conseguir fazer 3 meses, você consegue a vida toda. Você quer ler a Bíblia? Se provoque, coloque uma meta, eu vou ler todo dia. Vai chegar uma hora que você mesmo não querendo ler, quando você vê, você está lendo. Faça isso de ajudar as pessoas. Faça isso ser parte da sua vida. Quando você começa a colocar, por exemplo, eu coloquei essa meta no meu coração. Eu quero saber o nome das pessoas, mesmo que amanhã eu esqueça. Que ninguém é obrigado a lembrar. Meu cérebro, não, eu sou um ser humano. Eu sou meio burrinho às vezes ainda. Então é muito mais complicado. Mas o momento já altera a realidade. Só vai dizer, qual é o teu nome? E a pessoa diz, o nome é esse aqui. É um momento que já está mudando a realidade. Ali eu já disse tudo para ele. Eu estou dizendo para ele, irmão, eu não sou melhor do que você, ninguém é melhor do que ninguém, a gente é crente igual, somos filho do mesmo pai, você é meu irmão, brother, truta, somos gente da gente, comemos a mesma coisa, eu gosto de ovo, filho também, gosto de arroz e feijão. Nessa fala, dizer qual é o teu nome, eu estou dizendo tudo isso para ele sem abrir a boca. E porque disse tudo isso sem abrir a boca, ele já me trata dessa forma, sem eu pedir. Sabe, não é aquele negócio, ai, pastor, não, já viramos truta, já vamos conversando, já vamos, sabe, sem resenha. Se eu precisar atender o telefone, eu atendo, o cara já não vai ficar magoado, porque já acabou, já quebrou o protocolo, está entendendo? E isso se vira um hábito na nossa vida, quando a gente vê, as pessoas, isso começa a nos cercar, vira um ciclo, é o ciclo de realidade. Não sei se você já ouviu falar a respeito, mas é aquilo que eu enxergo, se torna parte da minha vida. Se eu começo a ser empático com as pessoas, se eu começo a verdadeiramente importar, se eu começo verdadeiramente a mostrar para as pessoas que eu quero saber, eu quero ajudar, isso começa a me cercar. Esses dias eu tive com um homem milionário. Eu vou gravar um vídeo agora, a próxima série, o segredo dos milionários. Fantástico, vai ficar milionário depois de 5 dias, estou zoando. Mas olha só, eu sou advogado, a minha esposa é advogada. Então a gente sempre teve um plano, pensamento assim, plano de carreira. Eu quero ser advogado, depois talvez ser um consultor de empresas, ter um escritório, planos, né? Minha esposa, eu quero ser juiz e tal, plano de carreira. Então quando Deus me chamou para o ministério, a primeira coisa que eu pensava, Jesus, peraí, qual é o plano de carreira de um pregador? E aí eu perguntava para todo mundo, cara, o que você faz? Você é abençoado, o que você faz com que você é abençoado? No que você investe? Essa pergunta era muito recorrente. Eu gosto de entender sobre finanças, eu gosto de entender sobre administração, porque eu quero que o meu filho ame o Deus que eu sirvo, mas que olhe para mim e seja um espelho em todas as áreas. Então eu tenho que me administrar, tudo isso. Então eu perguntava muito. Eu tive com esse homem, você sabe quem é, né? Milionário. Sim, mas milionário de fazer a gente se sentir um mendigo. Sim, você vai contar todo o dinheirinho da vida inteira, deu um mês deles. Olha só, que coisa boa. Então eu sentei com ele, mas pensa um homem maravilhoso de conversa. Eu cheguei no aeroporto, quem me era ele e o assessor dele. Eu não sabia quem era quem, então eu pensei que o assessor era o milionário e ele era o assessor. Só que quando ele começou a falar de propósito, eu falei, não, esse cara é o milionário. A lágrima corria. E eu comecei a fazer pergunta para ele, cara, você investe no quê? O que você faz? Se você tivesse X de dinheiro, você investiria o quê? Em papéis da bolsa? Você investiria na renda fixa ou na renda flutuante? Você colocaria na bolsa? Você investiria no imóvel? E eu perguntava para ele e ele dizia para mim, cara, eu tenho feito um trabalho com pessoas extraordinárias aqui na cidade. Eu estou alimentando hoje 140 pessoas que almoçam todos os dias. Eu estou construindo um prédio aqui para colocar para os moradores de rua ter onde dormir. E eu fazendo a pergunta, e a questão do investimento? Quanto que você acha que rende? Quanto você acha que é bom o rendimento? 0,5? E ele respondia. Aí eu cheguei no hotel, o Espírito Santo falou assim para mim, mas tu é bobo mesmo, né? Você quer saber a resposta certa fazendo a pergunta errada? Aí o Espírito Santo falou para mim, quer saber como ele ficou rico? Quer saber o que ele faz para ter o que tem? Pergunta como ele investe em pessoas.
Pergunte o que ele faz para se importar com as pessoas. De que maneira ele se importa, como ele faz. Sabe o que é isso, meu lindo? O segredo da nossa vida. Quer conquistar as coisas do céu? Conquiste aquilo que o céu mais ama na terra: as pessoas. Sabe o que Deus me falou? Sabe qual foi? Eu saí daquele dia assim atordoado. Eu falei, eu vou ser o cara mais milionário do planeta Terra. E aí eu descobri que o milionário não se trata de... Se trata de falar das coisas do reino. Sabe o que eu mais alegro na minha vida? É quando eu paro para olhar os meus stories, os directs que eu recebo. E a pessoa diz assim para mim: Pastor Dave, eu ia suicidar, e um vídeo seu chegou na hora certa. Fiquei milionário. Você entendeu? A sensação é assim, ó, loteria. Ontem eu fui com meu pai num cliente dele que me conhecia quando eu era menino. Meu pai sempre disse para mim: Dave, a hora que você puder, o pai quer te levar lá. Irmão, eu cheguei lá, o cara olhou para mim e assim, ficou paralisado. Lágrima correu. Eu falei: o que foi, cara? Ele falou: irmão, você não sabe, mas no momento mais difícil que eu ia fazer uma besteira, uma palavra de Deus através de você alterou a minha realidade. Eu falei: eu estou ficando milionário a cada dia, irmão. Não mudei de carro e estou cada dia mais milionário. Não mudei de casa e estou cada dia mais milionário. Eu estou chegando no 1º bilhão esse ano, em nome de Jesus. Você vai dizer de dinheiro, irmão? Não, de felicidade, contentamento. E tudo isso acontece olhando para alguém, se importando com quem ele mais se importa, amando quem ele mais ama. Meu Deus, já preguei muito tempo. Eu estou empolgado, gente. Vou parar daqui 1 hora. Olha só, escuta. Não, vou terminar. O bom samaritano atou a ferida e colocou no cavalo. E levou para onde? Para o lugar aonde dá para terminar o tratamento. A gente não é autossuficiente. A gente precisa levar onde o tratamento acaba. Não vou nem falar nada, você já sabe o que eu estou querendo dizer. Aí o bom samaritano passou a noite com um homem ferido, na estalagem junto. Isso é empatia. Não é só sarar, é viver a dor junto. Aí ele vai embora. Ele vai embora e diz assim: olha, vai te custar, fazer a conta, gastei catadura, gastei com o azeite, tem a minha hospedagem, gastei aqui, aí tem eu gastei comida, eu comi um negócio de aqui, então, uma coisa, então, assim, vai dar tanto, e, a hora que eu precisar de ajuda, você me ajuda também, tá? É que quem ajuda não se preocupa consigo, se preocupa com o outro. O centro de quem ajuda não é ele próprio, é quem precisa de ajuda, é o caído, é o necessitado, é o carente. Ele olha e diz o seguinte: olha, estou indo embora, eu vou pagar o que ele gastou e voltar. Vai o quê? Eu vou voltar. Se ele tiver gastado mais, eu pago. Por isso que essa parábola é obrigada a terminar em Jesus. Não tem como correr de Jesus nessa parábola, porque Jesus é o único que fez isso. Eu vou pagar, mas vou voltar. E se precisar, eu pago. Eu vou pagar agora, mas se precisar pagar de novo, eu pago. Se precisar restaurar de novo, eu restauro. Se precisar sarar de novo, eu saro. Se precisar amar, eu vou continuar amando. Mas se precisar mostrar de novo, eu mostro. Porque isso é uma empatia que não acaba na atitude, se protrai na história. Jesus nos salvou e nos comprou com sangue precioso, e foi aos céus fazer, sabe o quê? Nossa casa. Por isso que eu sou milionário, irmão.
bilionário, trilionário. João vai dizer: as ruas são como de ouro. E tenta dizer o que achou que é. Aí no final ele fala assim: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que está sendo preparado para nós. Sabe o que é isso, irmão? Quem fez a terra uma vez está refazendo um palácio de novo para nós. Aí, bom, só que não vai ficar vazio. Eu vou voltar para buscar. Enquanto a eternidade não chega, deixe o palco da sua história ser o caminho. Faça o que ele faria. Faça o que ele faria. Se importe. É só isso. Só vim dizer isso para você. Se importe. Quando você sair por essa rua, quando você acordar amanhã cedo, sabe o que eu tenho percebido? Quando se coloca nessa posição, você começa a ver os frutos. Quando o avião da Chapecoense caiu, no outro dia eu estava pregando em Chapecó. É porque quem anda com azeite e com atadura, Deus leva para o lugar que precisa. Deus direciona para o lugar necessário. Meu lindo, você quer ser direcionado para os melhores dias da sua vida? Começa a carregar atadura e azeite contigo. Começa a se importar com as pessoas de verdade. Começa a olhar nos olhos, pelo amor de Deus. Muda a perspectiva, muda o seu ponto de análise. Começa a olhar: oi, tudo bem? Como vai? E quando você ouvir a resposta, esteja preparado para, se for necessário, tirar o azeite e a atadura do bolso e dedicar tempo. Porque você só tem tempo porque alguém dedicou tempo para você. Mas eu nunca recebi. Então aprenda com Jesus a dar algo que nunca recebeu, a fazer algo que ninguém fez. Eu quero orar por você. Eu vou fazer a prática da mensagem. Pega na mão de quem está do teu lado. Ah, já foi o burro com a corda já? Eu nem sei quanto tempo eu estou pregando. Quanto tempo eu estou pregando? Vocês sabem que hora que eu comecei a pregar? Eu estou muito tempo pregando, irmã. Pode ficar sentadinho mesmo, fica à vontade. Pega na mãozinha de quem está perto de você. Deixa eu te contar uma coisa. Se você estiver precisando de ajuda hoje, se você estiver precisando de alguém que pare por você e se importe com você, se você está precisando de socorro hoje, emocional, espiritual, eu quero que você peça ajuda hoje. Eu tenho certeza que quem Deus colocou perto de você tem azeite e atadura para te ajudar. Você que está longe de Jesus, quer voltar para casa hoje, quer se reconciliar com Cristo, volta para casa hoje. Você que nunca tomou a decisão de reconhecer Cristo como teu Salvador, faz hoje. Faz hoje. Você precisa de ajuda? Surpreenda quem está perto de você, que talvez até agora não tinha perguntado. Preste atenção. Se você precisa de ajuda mesmo, se você precisa tomar essa decisão mesmo, se você sabe que chegou a hora, e já está pronto, escolhe alguém, ou da direita ou da esquerda, e aperte a mão dela. 1, 2, 3, só isso. Se você precisa de socorro, escolhe alguém, da direita ou da esquerda. Você não vai dizer nada, você só vai apertar a mão dela. 1, 2, 3. É só para ser didático. Se alguém apertou a sua mão, levante ela, por gentileza. Levante ela pela mão direita. Isso. Isso. Levante. Levante. Isso. Só quem pediu ajuda, levante. Isso é igreja. Quando quem está perto de mim se torna meu próximo, logo me importo com. Isso, levante. Tenha uma atitude de empatia, abrace essa pessoa. Ore sobre a vida dela agora. Isso. Coloque a mão sobre. Olha quanta gente que precisa de socorro. Os teus olhos só te farão enxergar aquilo que os teus lábios perguntarem. Interesse. Ore sobre.
E eu quero que a igreja tenha uma atitude diferente. Levante, coloque a mão sobre essas pessoas. Aonde tiver alguém pedindo socorro perto de você, faça as tuas mãos chegarem, faça as tuas mãos tocarem, se você puder. Estenda as mãos. Nós vamos viver o propósito de sermos igreja. Isso. Interessante que eu acabei de pregar uma palavra como essa de empatia, e você olha no rosto de pessoas totalmente desinteressadas. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe quando que o interesse nascerá no teu coração? O dia que você estiver clamando por ajuda e as pessoas passarem de largo por você. Você vai sentir a dor. Em nome de Jesus, que isso não precise ser a tua realidade, mas compreenda de maneira inteligente que se tem gente precisando de ajuda e você tem as